Mais uma vez, uma boa noite. Aqueles a quem a gente ainda não falou, também aqueles que irão assistir em casa. Hoje o estudo que nós vamos estar tratando, ele é um assunto de muita relevância para nós que somos cristãos, né? É sobre a pessoa do Espírito Santo. Entender quem é e como opera o Espírito Santo é uma coisa relevante para nós. Das três pessoas que nós temos na Trindade, talvez o Espírito Santo seja aquela a qual nós menos sabemos sobre, nós menos temos informação sobre. Um exemplo é o próprio Inário, nosso Hinos e Cânticos. Eu procurei ali antes da reunião começar algum hino que falasse sobre isso. Nós temos ali 4 hinos só que citam o Espírito Santo e nenhum deles nós conhecemos. Então não tive nem como citar. Então é um assunto que nós às vezes conhecemos menos do que deveríamos, né? E isso é um pouco curioso, porque nós sabemos que todo aquele que é salvo, ele tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Então imagine você morar em uma casa com alguém que você não conhece. É um pouco estranho, é um pouco desagradável isso, né? E muitos grupos e muitos líderes dentro da cristandade, eles usam esse pouco conhecimento sobre esse assunto e fazem uma verdadeira mistura sobre o que se refere ao Espírito Santo. E eles aproveitam esse pouco conhecimento para espalharem ensinos falsos sobre a pessoa do Espírito Santo. Então hoje o nosso objetivo vai ser apresentar quem ele é, qual que é a posição dele dentro da divindade, e eu ia falar também sobre como ele opera. Mas aí, à medida que eu fui preparando o estudo, eu vi que não daria tempo de falar isso tudo num estudo só. Então hoje a gente vai focar em quem ele é e qual que é a posição dele na divindade. E numa próxima oportunidade a gente dá prosseguimento. Passa aí pra gente, Ismael. Então a primeira coisa que a gente tem que estabelecer aqui é que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E não é uma pessoa no sentido de ser humano. O que é uma pessoa? Se a gente for ver no dicionário, a característica de pessoa é um ser com inteligência, com vontade, com consciência e com sentimentos. Até coloquei isso no slide. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa nesse sentido. E nós vamos ver dentro da palavra de Deus todas essas características pessoais do Espírito Santo. Ele não é apenas uma força ou uma influência ou uma energia, como alguns defendem. E como que a gente pode provar isso nas Escrituras? Nós vamos ver aqui várias características do Espírito Santo que a palavra de Deus nos apresenta. A primeira delas, pode passar o próximo aí? A primeira delas é que ele possui sabedoria. É uma das características do Espírito Santo. Isso nós lemos lá em 1 Coríntios 2, de 10 a 11, que está ali na tela dizendo: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aqui nós vemos a primeira característica do Espírito Santo. Ele possui sabedoria. Ele sabe as coisas de Deus. A segunda característica dele, que demonstra essa pessoalidade do Espírito Santo, é que ele tem vontade. Isso está registrado ali em 1 Coríntios 12, versículo 11, que diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Essa passagem aqui ela trata sobre os dons espirituais, né? Depois daquela lista que Paulo trouxe ali, ele finaliza com esse versículo dizendo que o Espírito ele reparte essas coisas particularmente a cada um como quer. Ou seja, isso demonstra que ele é um ser que tem vontade. Outra passagem que nós podemos citar é Atos, capítulo 16, versículo 7, quando Paulo e Timóteo, ali na intenção deles de viajarem para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu.
É isso que está escrito ali nessa passagem. E tem outra passagem que é muito conhecida, que é Atos 8, 29, que trata sobre Filipe e o eunuco. Essa passagem é muito conhecida, acredito que todos conhecem. E no versículo 29, o Espírito ele diz a Filipe para se ajuntar àquele carro onde o eunuco estava. E na continuação, após Filipe explicar as escrituras ao eunuco, batizar aquele eunuco, o Espírito Santo ele arrebata Filipe e Filipe não foi visto mais e jubiloso continuou o seu caminho. E depois ele foi se achado em outra cidade e ele passava anunciando o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então, essas passagens elas demonstram a vontade do Espírito Santo. Ele age de acordo com a vontade dele. Então, é um ser que ele tem vontade. A próxima característica, ele tem uma mente. Isso está registrado ali em Romanos 8, 27. Quando diz que ele é aquele que examina os corações e sabe qual que é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E segundo a Pedro 1:21, também vai falar sobre a mente suprema do Espírito Santo, que ela inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras, como está registrado ali em 2 Pedro 1:21, quando ele diz que a profecia ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse versículo também demonstra a vontade do Espírito Santo também, né? Uma outra característica, o Espírito Santo ele ama. Isso está lá em Romanos capítulo 5, no versículo 5, quando diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Além dele ter essa capacidade de amar, que é algo que demonstra a pessoalidade dele, em Gálatas 5:22, nós lemos que é ele também, o Espírito Santo, que nos capacita a amar. Porque ele diz em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então o amor ele também é um dos frutos do Espírito Santo. É inclusive o primeiro citado aqui nessa lista de Gálatas, né? E isso é mais uma característica pessoal do Espírito Santo, porque uma mera força ou uma influência não tem a capacidade de amar. E a última característica pessoal dele é que ele pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E aqui a gente volta no que nós acabamos de falar, né? Não é possível a gente entristecer uma simples força ou uma simples energia. Isso demonstra uma característica pessoal do Espírito Santo. Então, estabelecemos essas verdades sobre o Espírito Santo. Ele possui sabedoria, ele tem vontade, ele tem uma mente, ele ama e ele pode ser entristecido. Então, estabelecemos aqui que o Espírito Santo ele se trata de uma pessoa. Ok, e agora, o que a gente faz a partir desse momento? Nós temos que saber que ele não se trata de uma pessoa qualquer. Ele é uma pessoa divina. E nós temos 3 testemunhas que testificam e provam esse fato, a divindade do Espírito Santo. A primeira testemunha são os próprios títulos ou nomes que são dados ao Espírito Santo. E tem ali uma lista de títulos que são citados na Palavra de Deus. Nós não vamos ler essas passagens, mas todos esses títulos provam a divindade do Espírito Santo. Ele é chamado de o Espírito de Deus, ele é chamado o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, o Espírito da glória e o Espírito da vida. E tem outros nomes também que ele é chamado, mas esses são os principais. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então aqui é um exemplo que eu peguei do Espírito Santo sendo chamado de o Espírito do Senhor. Está ali em Lucas capítulo 4, verso 18. A segunda testemunha que comprova a divindade dele são as próprias Escrituras.
primeira passagem que a gente vai ler é ali em Salmos 139, dos versículos 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Então esse versículo, ele demonstra a onipresença do Espírito Santo. Em qualquer lugar que nós estivermos, ele também está. Nós não temos como fugir do Espírito Santo. É isso que o Salmo diz ali. Isaías, capítulo 6, versículos 8 e 9, também é uma outra passagem que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. A gente lendo essa passagem aqui, quem que parece que falou ali, ouvi a voz do Senhor? Quem que é esse Senhor? A primeira leitura a gente pode dizer que se trata do Pai, se trata de Deus. Mas lá em Atos 28, no versículo 25 e 26, Paulo ele faz referência a essa passagem. E ele atribui isso ao Espírito Santo. Vamos ler ali em Atos 28. Ele diz assim: e como ficaram entre si discordes, versículo 25, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Então aqui, Paulo ele atribui esse dito aqui, que está escrito como voz do Senhor, ao Espírito Santo. Os irmãos podem participar, têm liberdade, tá? Esqueci de falar no início, mas acho que todo mundo sabe disso, né? Uma terceira testemunha são os próprios atributos que ele tem. E esses atributos são a sua eternidade, a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. Nós vamos ver na palavra de Deus que o Espírito Santo ele possui todos esses atributos. Primeiro, ele é eterno. Em Hebreus capítulo 9, no versículo 14, nós lemos: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Só essa primeira parte do versículo. Então Deus ele não foi criado, nós sabemos disso, mas ele é o criador de todas as coisas. Ele não tem início e ele também não vai ter um fim. Então esse versículo ele nos mostra a eternidade do Espírito Santo, mas ele também cita aqui a atuação da Trindade, porque ele cita o sangue de Cristo e ele cita também o Espírito eterno e Deus, o Pai. Então aqui nós vemos a Trindade toda nessa passagem ali. Gênesis capítulo 1, versículo 1, falamos sobre a onipotência. Todo mundo sabe que esse versículo diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui a gente vai entrar numa área um pouco mais técnica. Talvez para alguns vai ser um pouco chata essa parte, mas se uma pessoa estiver interessada nisso, já valeu. Se a gente ler ali aquela passagem, nós vemos que Deus ele criou os céus e a terra. A gente sabe que a Bíblia que nós lemos, a Bíblia que nós temos, ela é uma tradução. Essa Bíblia em português é uma tradução. Originalmente, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento no grego. E em qualquer tradução que é feita, por melhor que ela seja, por mais cuidado que o tradutor tenha, por mais conhecimento que ele tenha, algumas expressões é natural que elas se percam entre o idioma original e a tradução, fazendo com que algum pouco do sentido original fique um pouco oculto e a gente fica um pouco perdido. E já nesse primeiro versículo da Bíblia, nós temos um exemplo desse. Quando diz ali, Deus criou os céus e a terra. Em português nós temos esse título Deus. Deus é uma palavra singular ou é uma palavra plural? Em português, ela é singular. Deus é uma palavra singular, certo? Mas no original, no texto original, a palavra que é usada ali é Elohim.
que é uma forma plural de El, que significa poder. E essa palavra El, ela é muito usada também para reis, para autoridades de um modo geral, e também para divindades. E essa palavra que foi usada nessa passagem originalmente é Elohim, que ela indica uma pluralidade. Algo como poderes seria a tradução literal desse título. Isso então indica que a criação ela não foi obra de um ser sozinho, não foi de um ser único. Isso indica que existe mais de um Deus, que tinha mais de um Deus ali? Não. Por quê? O título Deus ele se encontra no plural, como nós vimos aqui. Mas o verbo criar, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criar, ela está no singular. Então, aqui não faria sentido três criaram, porque a palavra criação, ela está, o verbo criar está no singular. Então, isso, sim? Monoteísta, igual o Islã, que não conseguiram compreender esse Deus que se manifesta em três pessoas diferentes. Então, na visão deles, nós cristãos adoramos três deuses. Eles não conseguem compreender a trindade dos islâmicos, né? E também é interessante essas passagens que falam façamos o homem, né? Façamos esse trecho no plural, e também eles mais na frente também, quando vai acontecer a confusão, ele fala leia, confundamos, no plural, né? Tudo indicando que desde o início Deus já se apresentava como três, mas é uma coisa meio complicada de entender no início, coisas que vai ter mais luz no Novo Testamento, vai ter mais luz sobre essa questão. Infelizmente, né, os judeus não compreendem bem porque não tem no Novo Testamento. Sim, e mais para frente, no decorrer do estudo, a gente vai tratar especificamente da Trindade. Nós vamos falar sobre essa questão aí e outros argumentos que nós podemos usar biblicamente que provam também, né, essa Trindade. E além de provar ali que o Espírito Santo ele fazia parte da criação, essa palavra criar, ela revela a onipotência do Espírito Santo. Porque essa palavra criar, ela significa formar ou fazer existir a partir do nada, dar origem a partir do nada. E não há uma outra pessoa ou um outro ser que tem essa capacidade de criar tudo que nós vemos, um universo tão vasto como esse, e se ele não for um Deus onipotente. Ninguém, por mais inteligente que seja, tem capacidade de criar algo do nada, sem usar outra coisa antes. Então, o Espírito Santo ele tinha uma parte ativa na criação, portanto, ele é Deus. Outra característica, ele também é onisciente. E isso nós lemos ali em Isaías 40, versículos 13 e 14, quando diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Lembra que o Espírito do Senhor é um dos nomes dado ao Espírito Santo também? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Então, ele sabe todas as coisas, portanto, ele é onisciente. Em João 14, 26, Jesus ele disse que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará ao meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se ele vai ensinar todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Como alguém vai ensinar alguma coisa que não sabe? Não é verdade? E Paulo ele também faz menção à onisciência do Espírito Santo ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 10, quando ele revela ali o caráter do conhecimento do Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Nós já até lemos esse versículo, né? Sim? Deus é triuno, nós também, né? Composto de corpo, alma, espírito. Na natureza tem várias coisas. Quem estuda mais profundamente vê e percebe que exatamente tem três de tudo.
Tem 3 estados da água, por exemplo, sólido, líquido, gasoso, tem várias figuras, né, da Trindade na criação também. A outra característica é que ele é onipresente. Nós já lemos, né, o Salmo 139, verso 7, que diz que o Espírito ele está em todos os lugares, que nós não temos como fugir da presença dele. E nós vamos citar também uma outra passagem, que é ali em 1 Coríntios 6, 19, que diz que não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, ele habita em cada cristão, em cada pessoa que se converteu, cada salvo. Seja aqui, seja no Japão, na China, em qualquer lugar. Então essa é mais uma característica dele, a sua onipresença. Está presente em todos os lugares. Então, nós vemos aqui que ele possui todos os atributos de Deus. E isso comprova a sua divindade. Ele é eterno, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então essas são as características divinas do Espírito Santo. Outra coisa que nós temos que estabelecer é que ele é uma pessoa distinta. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de trindade. Como que a gente pode responder a isso, como que a gente pode entender isso melhor. Pela autoridade da palavra de Deus, ali em 1 Timóteo 2, no verso 5, nós podemos afirmar que há um só Deus. É isso que está escrito ali em 1 Timóteo 2, 5. Há um só Deus. Isaías 44, 6 também diz isso. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Se ele é o primeiro, não houve nenhum antes dele. Se ele é o último, não haverá nenhum após ele. Então, não há Deus fora do Senhor. E 1 Coríntios 8, no verso 4, naquela passagem que fala ali sobre comer das coisas sacrificadas aos ídolos, né? E aí Paulo diz que nós sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. E outras muitas passagens que a gente poderia citar. Mas vamos ficar só nessas aqui por enquanto. Agora sobre a Trindade. Como o Guilherme falou, é muito comum as pessoas questionarem, principalmente os islâmicos, né? Também no Brasil nós temos, por exemplo, Testemunhos de Jeová e outras denominações aí, que nos acusam de crermos em 3 deuses, o Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas nós não cremos em 3. Há um só Deus, acabamos de ler isso aqui. O que nós cremos é que há 3 pessoas dentro da divindade de Deus. E como que a gente pode defender essa doutrina usando só a Bíblia, só a palavra de Deus? Mateus 28, 19 diz ali: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse versículo aqui ele já menciona as 3 pessoas da Trindade. Mas se vocês perceberem com atenção esse versículo, ele defende que há uma unidade aqui, que Deus é um só. Porque o Senhor Jesus, ele não mandou que a gente batizasse nos nomes, mas sim no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são os nomes, é um nome só, é uma divindade só. Gênesis 11, versículo 6 e 7, é aquela passagem que o Guilherme citou, quando o Senhor vê ali a construção da Torre de Babel e o que os homens estavam fazendo, ele diz ali, né, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Deus ele não estava falando sozinho, tinha alguém junto com ele. Quando eu digo Deus, eu estou me referindo ao Pai, só para não fazer a confusão, né? Então essa passagem é interessante, porque ali diz que o Senhor, singular, ele disse desçamos. Então, um singular falando uma palavra plural. Isaías capítulo 6, no verso 8, que nós lemos é aquela, né? A quem enviarei? Ali ele fala primeiro, né? A voz do Senhor parece que é uma pessoa só. A quem enviarei? Aí logo depois ele fala, quem há de ir por nós? Então isso demonstra também ali a Trindade falando naquele momento. E aqui agora a gente vai entrar mais uma vez um pouco na parte técnica,
que a gente pode entender isso, esse mistério da Trindade, né? E se a gente encontrar, por exemplo, com alguma testemunha de Jeová ou alguém de alguma seita que prega o unitarismo, ou seja, eles pregam que só Deus, só o Pai é o verdadeiro Deus, e com base nisso eles negam a divindade de Jesus Cristo, reduzem ele ao estado de um Deus menor ou a um Deus subordinado ao Pai que não tem poder próprio, e também citam o Espírito Santo como uma mera força, uma mera energia, como nós falamos no início. E talvez o versículo que eles mais vão usar, e também os judeus se baseiam muito nesse versículo, é Deuteronômio capítulo 6, no verso 4, quando diz ali: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o texto diz ali que o Senhor é único. E se a gente fizer uma leitura natural do texto, normalmente a gente associa Senhor à pessoa do Pai. Normalmente a gente faz esse tipo de associação. E para a gente entender que na plenitude, mais uma vez a gente vai recorrer à palavra original que era usada ali, nesse contexto. A palavra que é usada ali no hebraico é essa palavra errad, e realmente ela significa único. Só que ela também pode significar uma unidade que é composta, que tem mais de uma pessoa dentro dessa unidade. Por exemplo, a União Material de Construção. Você sabe quantos sócios tem lá? Sabe quantos sócios tem? 4 sócios. Mas a empresa é quantas? É uma empresa só. Então é uma unidade composta. Então essa palavra errado que é usada ali, ela representa isso, uma unidade que pode ser formada por mais de um. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil para o Jorge. Quanto tempo que você está casado? 24 anos. Biblicamente falando, eu posso dizer que você e a Esterlândia são um só? Biblicamente falando. Posso, não posso? Está até o texto ali, ó, Gênesis 2:24. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. E ali, nessa passagem, no original, essa mesma palavra único é usada. Essa mesma palavra errad significa uma unidade composta. Você e a Esterlândia são uma pessoa só? Eu posso te chamar de Esterlândia? Não posso. Vocês formam uma só carne, mas são 2 pessoas distintas. É uma unidade composta. Então essa é a mesma palavra que é usada em Deuteronômio 6:4 e é usada nessa passagem de Gênesis também para se referir ao casamento. Tanto que a palavra que expressa uma unidade absoluta no hebraico, ela é outra. Ela é essa aqui, Yahid, e não é essa palavra que é usada ali em Deuteronômio. Se fosse, aí nós poderíamos ter um argumento, talvez, de que Deus ele é único, uma pessoa só. Mas não é essa palavra que é usada ali. A palavra que é usada é essa que demonstra uma unidade composta. Se a gente seguir, 3 pessoas distintas, que elas são iguais em substância, iguais em poder e iguais em eternidade, como nós vimos, só que com funções diferentes. Isso a gente vê ali em 1 Coríntios 12, no versículo 4 e 6, aquela passagem que nós lemos ali no início, que fala sobre a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui nós vemos mais uma vez a ação da Trindade, 3 pessoas distintas ali nessa passagem. Mais um exemplo aí pra gente, falando Da unidade também, unidade. Isso eu também ia até separar esse versículo aí, mas eu achei que ia ficar um pouco cansativo ficar falando de termos técnicos toda a vida. Porque essa passagem aí também, quando diz que eu e o Pai somos um, esse um também é a mesma palavra que é usada quando o Senhor Jesus ele roga, eu não lembro agora a referência da passagem certinho,
mas quando ele roga sobre a unidade da igreja também. Ele faz uma oração ali sobre a unidade da igreja. E essa mesma palavra é usada ali, entre um e a unidade da igreja. E a igreja também é formada por várias pessoas distintas. Então essa mesma palavra é usada também. E aqui a gente também, um pequeno conselho, né, um pequeno alerta, que às vezes a gente fala errado. Muito comum a gente ouvir alguém falar isso, ou até mesmo nós falamos dessa maneira. Nós falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na verdade, essa aqui é uma forma de falar errada, porque isso aqui dá a entender que são 3 deuses diferentes. Na verdade, a gente deve dizer somente Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que lá, até na passagem que Jesus fala sobre batismo, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não coloca ali Deus antes de cada título, né? Também não é correto a gente dizer que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Porque isso aí dá uma ideia de que ele é inferior às outras 2 pessoas, ao Pai e ao Filho. E nem sempre quando a palavra de Deus cita as 3 pessoas, ele cita o Espírito Santo na terceira posição. Por exemplo, em Efésios 4, nos versos 4 a 6, o Espírito Santo ele é mencionado em primeiro lugar. Já em Apocalipse 1, 4 e 5, ele é citado em segundo lugar. E em Mateus 28, 19, ele é mencionado em terceiro lugar. Então, dependendo do contexto e da função de cada um naquele momento, eles têm essas posições diferentes ali. E isso aqui, talvez já até tenham visto essa imagem antes. Essa imagem é chamada de escudo da Trindade, que ela resume aqui isso que a gente falou, né? Que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É um Deus só ali no meio. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Então, são pessoas distintas dentro da mesma divindade, um Deus só. E o Espírito Santo ele também é uma pessoa descrita. E como assim, uma pessoa descrita? Se a gente for ver, nas Escrituras nós achamos vários nomes e várias figuras que descrevem o Espírito Santo. Nós temos aqueles títulos, né, que nós falamos ali agora há pouco, Espírito do Senhor, Espírito de Jesus, mas ele também tem outras figuras que são usadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. João, por exemplo, vai descrever o Espírito Santo como Consolador e Ajudador. O Senhor Jesus, durante o ministério dele na terra, ele foi um ajudador e um consolador, junto ali aos seus discípulos. Só que quando ele já estava próximo ali da sua ascensão, o que ele diz? Ele promete que ele enviaria um outro consolador, que é justamente o Espírito Santo. Ali em Romanos 8, 26, nós lemos ali uma das ações do Espírito Santo na nossa vida, né? Que diz, e da mesma maneira o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E outras figuras que a palavra de Deus também nos traz são essas ali. O vento, né, em João 3,8, até aquela passagem que diz que o vento sopra onde quer, isso aqui também demonstra que o Espírito Santo ele tem vontade, mais uma vez demonstrando isso. A água também, ali em João capítulo 4, versículo 14, Levítico 2, 4 a 6, ele é citado como azeite. Tem a pomba, que talvez seja o símbolo mais conhecido do Espírito Santo, né? Em Mateus 3,16, ali no batismo do Senhor Jesus. Em Êxodo 16, 13, é citado como orvalho. E em Lucas 11, 20, o dedo de Deus. Então, resumindo, o que a gente viu aqui hoje sobre a pessoa do Espírito Santo? Que ele é, de fato, uma pessoa, ele tem todas essas características. Além de ser uma pessoa, ele é uma pessoa divina. Nós mostramos biblicamente a divindade do Espírito Santo. Também vimos que ele é uma pessoa distinta, separada, né, do Pai e do Filho, mas ele é uma só divindade, com o Pai e com o Filho. Ele é uma pessoa descrita em várias figuras na palavra de Deus. Então, que esse estudo possa ter servido de conhecimento para a gente, né? Que a gente possa ter sido útil, né, e proveitoso para nós conhecermos mais sobre o Espírito Santo, né, que habita dentro de cada um de nós. Amém.
sei se vou saber responder. Os irmãos também têm a liberdade, né, de às vezes nos ajudar. Tem uma passagem, no livro de Atos, tem várias passagens que são um pouco controversa, a questão de como agir os apóstolos, né, e os primeiros cristãos. Aqui em Atos 19, uma das viagens missionárias de Paulo, ele encontra lá com o pessoal que tinha sido batizado por João, né, e pergunta eles se eles tinham recebido o Espírito Santo, né. Aí acontece que Paulo faz, por imposição de mãos, né, acaba fazendo que eles recebessem o Espírito e depois eles vão profetizar e falar em línguas, né. São passagens que colaboram também muito para alguns cristãos, né, alguns cristãos dos dias atuais, mas como funcionaria isso, será? Esse batismo do Espírito por imposição de mãos aqui? É uma coisa complicada, né? Nós sabemos que Deus ele pode fazer o que ele quiser da maneira que ele quer, mas será que teria uma explicação mais clara? Eu vou até ler a passagem para facilitar, que fala assim, ó, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Estes eram ao todo uns 12 varões. Será que tem alguma explicação nesse sentido? Bom, algum irmão pode ter uma outra opinião, mas a minha opinião é que, como se tratava ali do início da igreja, eram necessários sinais para poder demonstrar essa mensagem, convencer, né, os judeus principalmente, eles eram muito apegados a sinais. E esse batismo do Espírito Santo eu entendo que foi restrito àquele momento ali. Hoje muitos usam esse tipo de passagem, principalmente os pentecostais, né? Ah, você já foi batizado no Espírito Santo? Nós entendemos que a partir do momento que a pessoa é salva, ela já recebe o Espírito Santo. Até aquela passagem que nós lemos, né? De Efésios 4:30, quando diz, né, do Espírito Santo, no qual nós estamos selados para o dia da redenção. Então, nós entendemos que todo o crente, todo salvo, ele já recebe o Espírito Santo ali no ato da sua conversão. Eu entendo que essa imposição aí era uma forma de um sinal mesmo, né, no início da igreja. Não sei se os irmãos têm outra... Isso mesmo, né? E Paulo também tinha aquela questão do espinho na carne, né, que muitos entendem se tratar de uma enfermidade também, tem algumas divergências sobre isso, e ele também pede, né, para ser retirado e não retira, né? E é interessante a gente lembrar, é o versículo que você citou, né, quando o Senhor Jesus está falando com Nicodemos, né, ele fala que o vento sopra onde quer. O vento ali, ele está falando exatamente do Espírito, como você falou aí. Então, a atuação do Espírito, né? O Espírito é a pessoa da Trindade que mais atua. Visivelmente falando, né? Então, é ele quem habita, né? Você falou ali, é ele quem geme, com gemidos inexprimíveis. Então, a atuação dele é Deus quem atua. Então, sim, não tem como a gente... Imitar a ação, né, dele, né? É de acordo com a vontade mesmo, né, dele. Exatamente. Se o irmão tem mais alguma coisa a acrescentar? Então, quem tiver um hino citado tem liberdade também.